tarde, boa noite, bom dia, não sei, enfim, que seja maravilhoso. Bora lá, galera. Hoje tô super empolgada, tá? Já gravei vários vídeos, já estamos aí na lida, a menina acabou de dormir, daqui a pouco acorda. Galera, o que eu queria falar com vocês hoje? Tem um assunto muito interessante, tá? Vim contar um pouco sistemicamente mesmo, sobre uns acontecimentos aqui de casa. Vamos lá, vamos contar que vocês vão entender. A gente estava passando assim por uns dias que a Amable não estava dormindo de noite. Assim, acordava 4, 5 vezes de noite. E isso ela tava dormindo comigo e com o Pedro, né? Ela dormia no mesmo quarto, o bercinho ficava do lado da cama, aquela coisa. E eu venho de um sistema, olha só, agora a gente já vamos começar a entrar no negócio da constelação, né? Eu venho de um sistema em que as mulheres se doam completamente para a maternidade e excluem completamente todas as outras áreas da vida. Relacionamento, autoestima, tudo é segundo plano e o filho é em primeiro lugar. Só que desde que eu comecei a trabalhar com constelação familiar, desde que eu comecei a estudar sobre isso, uma lei que eu não conseguia explicar de jeito nenhum era, o marido vem antes dos filhos, o casamento vem antes da maternidade. E antes do casamento ainda vem a autoestima, a mulher, tipo tal. E, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande de explicar isso, porque eu não tinha experiência. Vamos começar por aí, não tinha experiência, porque eu ainda não tinha um bebê pra cuidar, assim, não que eu não era mãe, porque mãe eu era, desde que o momento que eu perdi bebê lá atrás, eu já era mãe, mas eu não conseguia, tipo, por mais, assim, que eu não tinha um bebê pra cuidar, não sabia dizer, assim, ao certo como aplicar isso, sabe, isso ficava muito vago na minha cabeça, até que, né, tem um bebê para cuidar. Então, bora lá, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para aplicar essas leis sistêmicas. Só que sabe quando a gente caminha e o caminho se abre? É mais ou menos assim, a gente caminha e o caminho se abre, né? E a Amable tava esses dias tudo sem dormir e tal, ficou acho que uns 15 dias assim, ó, sem dormir direito de noite. Eu já tava igual um zumbi. E eu sempre tinha na minha cabeça, né? O casamento vem antes do filho, porque o filho é o fruto, o casamento é a árvore. Então a gente não tem como gostar mais do fruto do que da árvore. A gente tem que cultivar a árvore para os frutos serem fortes, para os filhos serem fortes. Então isso era uma coisa que tinha fixado assim na minha cabeça. E eu comecei a pensar, cara, tá difícil demais. O Pedro tava chegando de madrugada por causa das entregas, que agora é época de verão, tipo, é muita entrega pra fazer. E daí ele chegava de madrugada. Aí quando ele chegava, a menina acordava. Aí ela dormia com ruído branco. E ele não conseguia dormir com o bendito do ruído branco. Aí quando ele chegava, ela acordava e ele dormia e ela não dormia mais. Aí ficava, daí tipo, se ela dormia, que eu ligava o ruído branco, Pedro acordava. E daí ficava eu no meio daquele caos. Gostosinho, né, gente? Daí naquele dia, teve um dia assim que foi um caos de verdade, porque a gente ia meio que ponderando de um lado, ponderando do outro, tá, vai indo, tá cansado, mas vai indo. E não queria tirar ela do quarto, tal. Até que chegou o dia que o Pedro pegou, levantou e foi pro outro quarto. Daí aquele dia eu deixei, porque a Amable tava chorando assim, demais. E eu já tava cansada, daí eu disse, não, tá, beleza. Aí no outro dia ele disse, nossa, dormi muito bem. E mais um monte de coisa. Aí eu olhei pra cara dele, mas aquele não é o teu quarto? Que daí meio querendo dizer que, não, qualquer coisa eu durmo lá. Eu entrando inconscientemente num padrão da minha família, porque, olha só, vocês já vão entender como é que o negócio fecha, assim, ó, o círculo fecha de forma inconsciente. Aí quando ele disse isso, eu disse, meu amor, o quarto é meu e teu. Quem tem que sair de lá é ela, porque ela vai ter que ir pro quarto dela, uma hora ela vai ter que dormir no quarto dela. Aí tá, fechou. Daí eu já fui, peguei o colchão da outra cama, que tem outra cama aqui em casa. Peguei o colchão da outra cama, enfiei no chão. A partir daquele dia, ela dormiu no quarto dela. Ela já tá quase 2 meses dormindo no quarto dela. Não.
Já tá quase 2 meses dormindo no quarto dela. E assim, foi tirar com a mão, porque foi colocar ela no quarto dela, dormir sozinha, sem o Pedro incomodar, sem até, tipo, às vezes vai no banheiro, entra dentro do quarto, abre porta. Isso incomodava o sono dela também. Ela começou a dormir, e dormia, tipo, de acordar uma vez de noite. E foi muito louco, porque eu fiquei pensando, cara, quando a gente leva em consideração e aplica as leis sistêmicas na nossa vida e dá prioridade para o que é prioridade, por lei, vamos dizer assim, cara, a vida anda. Porque eu juro pra vocês, eu tava sem dormir. Quando a gente tá cansado, que tá sem dormir, que a gente deita numa cama e consegue dormir, é uma glória, gente, é uma glória, não tem. Daí tá. Antes, eu nem falei nada pra minha mãe. Gente, tá cheio de mosquito aqui, é verão, tô no interior, não dá nada. Quando eu contei pra minha mãe e pro meu... Primeiro eu contei pro meu pai, que o meu pai teve aqui antes da minha mãe. Aí o pai teve aqui, deu, olha só, eu já contei toda empolgada, mas eu sabia qual que ia ser o meu feedback, eu já tinha noção do que eles iam me falar, né? Aí eu falei, pai, olha que legal, a Amabile tá dormindo sozinha no quarto dela, que mocinha, nhenhenhenhé. E falei, Aline, que pecado tu deixar essa menina dormir sozinha. Não, e meu Deus do céu, o pai fechou a cara na hora, meu pai, assim, ó. E foi até engraçado, tá? Mas eu já sabia que ele... Eu já tinha uma expectativa que ele ia ter esse piti. Graças a Deus a minha mãe ficou sabendo dessa informação na casa dela, porque senão o piti ia ser comigo. E, gente, daí sabe o que o meu pai me disse? Que eu disse, cara, como as lealdades são inconscientes, a gente honra de forma inconsciente, né? O meu pai dizendo, pois eu chegava a dormir em cima da caçamba pra não atrapalhar o sono dos meninos, pros meninos poder dormir com a tua mãe. Os meninos, meus irmãos, né? Que daí meus irmãos são mais velhos do que eu cheguei depois, no final. Enfim, eu dormi em cima da caçamba pros meninos dormirem com a tua mãe. Tananã. Daí eu disse, pai, o meu casamento vem em primeiro lugar. Eu falei pra ele, o meu casamento vem em primeiro lugar. A Amabile uma hora vai sair da cama. Uma hora ela ia ter que sair do nosso quarto. Ela ia ter que dormir no quarto dela. Que seja agora em um momento que ela não tá sofrendo por conta disso, que não é sofrido, que não é doloroso, que é uma coisa que ela vai se acostumando, que aquilo ali é o cantinho dela. Porque eu lembro que comigo foi bem complicado até, sabe? Tipo, eu saía, de vez em quando, eu grande, eu ainda dormia com a minha mãe e com meu pai. Com a minha mãe, principalmente, né? Porque o meu pai, ele pulava pro outro quarto. E era assim, gente. E assim, na minha família isso é muito comum, muito comum. Um homem sai do quarto, o filho assume o lugar. Ou a mãe assume o lugar, né? E o filho vai lá e vai começando a entrar nessa energia daqui, tipo... Eu sou mais importante do que o meu pai. Enfraquece. Tô dizendo que os meus irmãos são fracos? Tô dizendo que todo mundo tem trauma. Tô dizendo, não tô tirando a força deles. Tô dizendo que eu não quis dar esse destino pra minha filha. Foi difícil? Foi. Tá? Me senti culpada alguns dias. Assim, por mais que eu dormi bem, eu me sentia muito culpada. Eu acordava às 300, tipo, a primeira noite eu dormi melhor. Daí a segunda eu já comecei, tipo, fiquei uns dias bem... me sentindo culpada. Verdadeiramente, assim, eu me senti culpada por deixar a menina dormir sozinha. Mas, gente, eu fiquei pensando, o benefício disso é muito maior do que a culpa que eu carrego. Porque a culpa que eu carrego nada mais é do que uma lealdade querendo querendo ficar na minha vida, né? E agora, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, tá? A Amabile tá dormindo a noite inteira. Glória a Deus, Senhor, meu Jesus amado. A Amabile tá dormindo a noite inteira. Dá até coceira pra fazer mais um pra não perder o pique, gente. Vocês não estão entendendo. E olha só, gente, que loucura, né? Porque nada mais é do que uma lei sistêmica sendo aplicada. Depois disso tudo, depois de ter passado por essa situação, é que eu entendi, cara, o casamento é muito mais importante do que os filhos. O casamento veio antes. Como antes do casamento veio a mulher. E nesse meio tempo, assim, eu comecei a ler uns livros, umas coisas também, que trazem muito isso, sabe?
que a gente tem que dar prioridade porque é prioridade. E essa é a verdade. E eu te convido a dar prioridade para o que é prioridade. E que a tua autoestima seja prioridade no lugar de qualquer outra coisa. Então, assim, ó, gente, tudo começa em ti. Olha para isso com amor, com carinho, com dedicação, que isso vai te render frutos e vai fazer a tua vida caminhar. Um beijo e até o próximo